Supernatural é uma série que deu pra gente anjos, demônios e todas essas criaturas que a gente conhece da Bíblia e do cristianismo. Mas lá no comecinho da série era um pouco diferente, era quase como se eles estivessem apresentando o monstro da semana. O mais curioso é que muitos desses monstros que a gente viu no início da série não foram inventados pelos criadores de Supernatural. Eles vêm de lendas antigas, mitos e de folclore de verdade mais adaptado para o universo dos irmãos Winchester. É por isso que hoje eu quero revisitar alguns desses episódios e mostrar como que Supernatural usou algumas dessas criaturas reais da mitologia e transformou em histórias que a gente nunca esqueceu. Quando Supernatural estreou lá em 2005, os criadores, os idealizadores da série, eles tiveram a sacada de explorar justamente esses medos universais para poder, ter uma conexão com a maior quantidade de pessoas ao redor do mundo. Tudo isso misturando lendas urbanas com o suspense da série. Era um formato meio que tipo o monstro da semana, que meio que apresentava ali uma criatura do folclore mundial de algum lugar do mundo para poder apresentar para nova geração. Não sei se era o intuito deles, mas meio que funcionou, né? Então vamos lembrar alguns deles aqui agora. Para começar, já vamos falar de um dos mais lembrados pelos fãs de Supernatural, que é o famoso Wendigo, que já começou aparecendo no segundo episódio da primeira temporada da série. Em Supernatural, o Wendigo ele é um humano que se transformou nessa criatura bizarra deformada, que é canibal e caça nessas florestas mais isoladas. Mas na origem, essa criatura vem de mitos de povos indígenas da América do Norte. E essa criatura, ela representa meio que a fome sem fim e a falta dessa humanidade quando a pessoa recorre ao canibalismo para conseguir sobreviver ao inverno rigoroso. Acredito que tenha sido uma forma meio que de botar um medo, uma promessa de punição para as pessoas não comerem umas às outras no inverno quando faltava comida, que é um pouco triste, também bizarro, porque não tinham o que comer, deve ser meio complicado viver invernos naquela época desses povos indígenas, mas enfim, é muito interessante a gente parar para pensar a evolução que vai, e a interpretação da série para essa mitologia. Aí a gente viu na série eles usando e adaptando para os dias atuais, mostrando que os monstros na verdade são os humanos quando recorrem a medidas extremas pela necessidade humana. Agora vamos falar de uma das mais populares, um dos mais lembrados, até porque é o que todo mundo conhece, é um dos mais famosos desde a infância, aqui do Brasil, ao redor do mundo, que é a Blood Mary. Na série, ela é esse espírito de uma mulher que foi morta injustamente e ela persegue pessoas como uma forma de punição por elas estarem guardando um segredo obscuro. Essa ideia de punição pela culpa foi uma sacada bem interessante dos roteiristas para meio que esse mito de festa do pijama, que é bem tradicional, assim, de brincadeira de criança, escola, ou quando você vai dormir na casa de algum amigo. Não sei hoje em dia, mas quando eu era criança era bem legal, era bem comum. Na vida real, essa história ela tem raízes de várias culturas diferentes, mas uma das versões mais conhecidas da Maria Sangrenta é em referência à rainha da Inglaterra, Maria I. E na série também tem aquela relação com o espelho, que fica preso no espelho, eles quebram o espelho. E isso é muito interessante porque o espelho ele tem um peso simbólico também em muitas crenças e muitas mitologias. Porque em várias crenças ele é visto como um portal, como um revelador de alma, algo assim. Agora vamos falar de uma criatura que apareceu lá pro final da segunda temporada, que é o Jim. Não o Jim Winchester, o Jim. Esse eu confesso que é um dos que eu acho mais interessantes, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi eu achei bem bizarro. E é um dos episódios que eu lembro que me marcaram, porque, foi a primeira vez que mostrou mais a fundo o Jim pensando em outras possibilidades de uma vida perfeita, do que ele idealizava de vida perfeita. Essa criatura, ela é da mitologia árabe e ele é meio que, ele pode ser tanto mal quanto bom, tudo depende da ocasião. E em Supernatural ele aparece como essa criatura que pega suas vítimas e deixa elas meio que num transe, vivendo num mundo de ilusão, onde elas estão vivendo a vida perfeita delas, mas que na verdade eles estão sendo aprisionados até a morte.
E esse episódio eu acho muito interessante porque mostra o Jim vivendo o que ele imaginava de uma vida perfeita, né? Então, eles não são caçadores e a mãe dele não tá morta, mas por consequência, né, um outro universo. Então, pra tudo isso ter acontecido, o pai dele acabou morrendo e ele e o Sam não tem essa relação que eles têm hoje. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas lá no início da série, né, eles não tinham essa relação forte de irmãos. O Sam tava na faculdade, vivendo a vida dele com a namorada dele, e o Jim vivendo a vida dele pela estrada, seguindo os passos do pai. Nessa vida, nesse caso, ele não estaria seguindo os passos do pai de caçador, né, porque ele não era caçador, mas eles não tinham essa relação, e o Jim era meio que um fracassado, envolvido com pessoas bem problemáticas e perigosas, enquanto o Sam era um garoto meio rico, foi pra faculdade, tem carro, tem a namorada perfeita dele. Então a vida perfeita que ele imaginava não era tão perfeita assim, né? Isso é muito interessante, porque mostra bem assim, claramente, uma possibilidade, porque a gente pensa sempre, né? Ai, poderia ter sido assim, a vida poderia ser assim. Mas pra ser assim, de outra forma, vai acabar sendo ruim por um outro lado, de uma forma que você não queria. Então, eu acho esse episódio muito legal, porque, né, depois ele percebe que, apesar das dificuldades e da vida perigosa e complexa que eles têm, ele ama ter o Sam junto com ele, o irmão com ele, e o que eles fazem, né? Eles salvam vidas, né? Eles salvam pessoas. Eu acho essa uma adaptação brilhante desse mito milenar, porque eles transformam essa história dessa criatura em uma metáfora para falar sobre perda, poder e essa questão de fugir da própria vida para poder viver a vida que você imagina ser perfeita. Agora a gente vai falar da Striga, que é uma criatura da Albânia. Ela é descrita como uma bruxa ou uma vampira que se alimenta da energia vital de crianças. Na série, a gente vê essa representação dessa criatura que suga a energia das crianças enquanto elas dormem, aí deixa essas crianças meio que doentes e fracas. E esse é um outro episódio que eu acho muito interessante porque mostra o passado do Sam e do Jim e o quanto eles sofreram por causa desse contato com o mundo sobrenatural. Um detalhe interessante é que na tradição acreditava-se que a Striga ela podia se transformar em pássaros ou insetos e que só uma pessoa de coração puro de verdade ia conseguir derrotar ela. E eu achei legal porque a série mantém essa essência sombria dela. Eu acho um dos episódios mais impactantes e bonitos e interessantes da primeira temporada da série. Justamente porque mostra, né, um pouco o passado dos irmãos e eles superando um pouco os traumas, enfim. Eu acho muito legal. E por último, mas não menos importante, temos a Baba Yaga, que apesar de não ser tão conhecida como a Blood Mary, eu acho que também é uma das criaturas que muita gente conhece, até porque já teve várias adaptações aí com essa criatura em jogos, livros, enfim, outras histórias. Na mitologia, a Baba Yaga ela é essa bruxa velha, aquela tradicional, uma bruxa velha, feiosa, toda horrível, só que ela vive numa casa que tem pés de galinhas e ela vive no meio da floresta. E ela também é uma criatura meio ambígua, porque ela pode tanto te ajudar quanto devorar você. Mas a origem da criatura, ela é mais complexa e simbólica, porque ela representa o medo do feminino selvagem e do desconhecido. Revisitar Supernatural, reassistir os episódios, faz a gente lembrar o quanto que essa série, ela foi muito especial. Porque muita gente acha, né, quem não é fã ou quem só via esporadicamente, que é só uma série boba, um puro entretenimento, mas a gente sabe que é muito mais do que ação e mata monstros. E além disso tudo, tem todo esse enriquecimento histórico de culturas que rodam o mundo há milênios. Eu lembro que quando eu era mais novinho, eu depois de assistir uns episódios assim, eu entrava em fóruns, eu ficava pesquisando sobre criaturas. E uma parte de mim chegava a acreditar profundamente em algumas delas, sabe? Mas sei lá, né? O mundo é tão louco, eu não duvido de nada. Mas eu achava muito interessante, eu ficava pesquisando, eu entrava em sites de criaturas bizarras que foram avistadas ao redor do mundo, eu achava muito maneiro. E isso faz a gente se enriquecer culturalmente e também aprender a interpretar várias coisas, o que parece que se perdeu um pouco com as pessoas hoje em dia, porque monstros e criaturas e essas histórias, elas vêm muitas vezes para fazer uma crítica a alguma coisa que a sociedade estava dependendo naquele momento. E o que é louco é que muitas dessas coisas que foram criadas há milênios, há séculos atrás, elas ressoam muito, né, com várias coisas hoje em dia. Isso é muito legal quando a gente aprende a interpretar e adaptar para as coisas que acontecem na vida real, né? Afinal, muitos desses monstros, eles são meio que um espelho dos humanos.
Mas me fala aí se vocês gostam também, eu quero saber quais monstros vocês acham mais interessantes. Se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre outras criaturas que Supernatural já apresentou e de uma forma até um pouco mais elaborada, sei lá, um vídeo mais longo, não sei, se vocês quiserem eu posso pensar em fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre Supernatural aqui no meu canal, então se é a sua primeira vez aqui, eu vou deixar linkado o vídeo aí na caixa de descrição para vocês irem assistir. E eu achei muito legal porque várias pessoas comentaram, o vídeo tá indo bem, tá tendo aos pouquinhos de visualizações, mas ele tá sempre ali tendo visualização e crescendo. Então eu acho que tem muitos fãs de Supernatural chegando aqui no meu canal e eu fico muito feliz porque eu sempre amei e não tive muito com quem conversar ao longo da minha vida. Então se você, assim como eu, é fã de Supernatural e quer ter alguém pra conversar, fica à vontade. Comenta aí embaixo nos comentários, nesse vídeo ou no outro eu tô sempre respondendo. E se vocês querem ajudar o meu canal também financeiramente, sem pagar nada mais por isso, eu tenho link de afiliado com a Amazon, eu vou deixar aí também na caixa de descrição. Eu acho que eu vou deixar também linkado aí no topo dos comentários, sabe? Um comentário fixado. O que vocês quiserem comprar na Amazon, o que for, vocês me ajudam porque eu ganho uma comissão toda vez que vocês compram alguma coisa pelo meu link. E você não paga nada mais por isso, você já ia comprar o seu produto. E é legal porque tá sempre tendo promoção agora no final do ano na Amazon, né? Tem Prime Day, tem Black Friday, enfim. Então me ajuda bastante a comprar uma câmera nova, um microfone melhor, uma iluminação, enfim, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal e não quer perder meus próximos vídeos, se inscreve, curte o vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você também tem amigos que gostam muito de Supernatural, compartilhe esse vídeo com eles, tá? Porque vai fazer muito bem pra mim, pra meu canal crescer. É isso, até o próximo vídeo.